Olá, gente. Boa noite. Estamos começando aqui no Instagram, começando aqui no Facebook também. Nossa live de hoje. Só. Acho que fez um barulho aí no Instagram, né? Pronto. Esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Toda quinta-feira, às 9 horas e 30 minutos da noite, eu estou aqui online conversando sobre educação de filhos. Tem 2 semanas, na verdade, que eu não consegui estar aqui por outros compromissos, mas voltando. E já que estou voltando, vou fazer uma live hoje e também uma live mais próxima aí, eu vou anunciar talvez amanhã ou depois, porque escolheram 2 temas. Um dos temas foi que eu perguntei no Instagram sobre disciplina positiva, como funciona a disciplina positiva. Metade das pessoas escolheram esse tema e a outra metade escolheram o tema de hoje, que é o que fazer para não perder a cabeça com a criança. Então esse é o nosso tema de hoje, o que fazer para não perder a cabeça com a criança. Eu vou fixar aqui no Instagram, para as pessoas irem entrando, saberem qual que é o assunto de hoje. Pronto. Então vamos lá. Começando aqui, esse é um tema que várias pessoas sempre perguntam, comentam, falam, é um tema recorrente. Inclusive, a gente já teve uma live bem parecida com esse assunto, né, que está lá no canal no Facebook. E hoje eu queria trazer para a gente aqui algumas, pelo menos duas ferramentas ou 2 atividades bem práticas e 3 formas da gente lidar, perceber e se ver nesse sentido, ok? À medida que você vai entrando aí, eu queria que você fosse respondendo para mim a seguinte pergunta: o que é perder o controle? Né? Como que a gente perde o controle com a criança? O que significa perder o controle? Como você perde? O que é esse perder o controle? Eu vou começar falando por mim. Né? Eu realmente, quando estou cansado, quando eu estou com muita coisa na cabeça, preocupado, eu fico totalmente sem paciência, muito impaciente. Então, com o que eu mais sofro é a falta de paciência. Então, resposta ríspida, grosseira, às vezes altera a voz, semblante fechado, cara de bravo, tudo isso vem muito, muito rapidamente, né? E quando, então, alinhado ao cansaço, preocupação, eu estou lidando, às vezes, com algo na criança que é diferente de nós adultos, né? Por exemplo, a criança tem o seu próprio tempo, né? O tempo do adulto e o tempo da criança são frequências diferentes. Não sei se você já percebeu isso. A frequência do adulto do tempo é uma, a frequência da criança é outra. Por exemplo, habilidades como esperar, aguardar, ter paciência. Para a criança precisa ser desenvolvido, né? Leva tempo até a criança conseguir ter essas habilidades. E vários momentos a gente tem que esperar, né? Nós adultos já não gostamos e as crianças, além de não gostar, elas não conseguem, né? Ainda precisam desenvolver isso. Inclusive tem várias brincadeiras que você pode fazer com a criança para literalmente ensinar o que é aguardar, o que é esperar e que isso faz parte. Então, por exemplo, às vezes é um momento simples, né? Estou contando da minha parte, um momento simples onde eu simplesmente tinha que esperar ali 5, 10 segundos a mais, 15 segundos ou 1 minuto. Só que quando você está num momento de estresse, de cansaço, sobrecarregado, aquele 1 minuto se torna uma eternidade e isso realmente tira a gente de órbita, né? Tira a gente
de uma condição mais equilibrada, mais consciente, né? Então essa é uma realidade. Para mim, quando eu estou cansado, fica muito difícil. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui que eu queria deixar que nos ajuda a não perder a cabeça com a criança, o primeiro ponto ele é muito claro, muito objetivo. É a gente reconhecer nossos limites e aprender a nomear os nossos sentimentos. Né? Reconhecer limites. Por quê? Que muitos de nós, né, fomos educados numa cultura onde sentimento eram sempre negados. Nunca, bem provável, se você tem aí na casa dos 30 anos, igual eu, a gente não foi ensinado nada em habilidade emocional. Né? Nosso ensino foi engolir, no estilo engole o choro. E o engole o choro engolia todos os sentimentos. Então a frustração, a decepção, a tristeza, a raiva, o ódio, a dor, tudo isso era meio que subjugado na tentativa de ser engolido, né? De não ser, não tinha, os nossos pais, né, não tinham recebido e não tinham nenhuma ferramenta de acolher sentimentos. Sentimentos eram negados, eram abafados. Tanto que nós somos a geração que também tem muita dificuldade de identificar seus próprios sentimentos. Né? Então, quer ver um teste aí? É só a gente perguntar assim, nomeie aí como você está se sentindo agora. Como você está se sentindo agora? Essa é uma pergunta. Caracas, fala assim, nossa, sentindo? Aí às vezes a gente fala mais como uma ação, o que a gente está desejando, o que a gente estava querendo, ou caramba, como às vezes é difícil a gente nomear. Falar assim, ó, hoje eu estou me sentindo frustrado. Né? Parece que às vezes até falar isso, eu estou me sentindo frustrado, soa pra gente como se fosse uma derrota, como se fosse algo pejorativo, negativo, algo pesado. Olá, ele... algo, né, como se fosse uma coisa de outro mundo, uma coisa errada, né? Você sente isso? Ou quando você simplesmente reconhece, fala assim, caramba, hoje eu estou triste, né? Parece que falar isso, até dependendo de quem você vai falar, isso vai gerar até né, a pessoa às vezes vai olhar diferente para você, vai achar ruim. Por quê? Porque na nossa cultura, sentimentos como raiva, frustração, decepção, tristeza, angústia, sentimento de insignificância, de todo e qualquer sentimento que tenha uma percepção mais negativa, eles sempre são abafados. Né? Então, como é difícil a gente reconhecer os sentimentos ditos e chamados como sentimentos negativos. A grande questão é que todos os sentimentos negativos, ditos como negativos, eles fazem parte da gente, eles estão com a gente e eu digo mais, eles são importantes. Eles são importantes, porque eles são indicativos, né? São importantes. Eles são luzes para o nosso caminhar. Né? Então, por exemplo, a tristeza tem o seu papel, o medo tem o seu papel. Por exemplo, o que seria da gente sem o medo? Né? Como que a gente viveria sem o medo? A gente não teria noção das coisas. Então, o medo nos faz ficar alerta, o medo nos faz fugir, o medo nos deixa mais prevenidos. Assim como, por exemplo, a frustração faz parte também da construção, da nossa construção. E negar ou abafar esses sentimentos nunca é a saída. E a gente precisa entender isso para lidar bem com os nossos sentimentos, porque o que mais a criança tem são explosões de sentimentos. Todo grande comportamento desafiador da criança sempre tem um sentimento por trás. Né? E são esses sentimentos que fazem com que o comportamento fique estrondoso. Por exemplo, se a criança está se sentindo preterida, não vista, não observada, não acolhida, ela vai manifestar isso num comportamento. Então, o que a gente vê é o comportamento, mas o que está por trás é um grande sentimento. Às vezes, o sentimento de inutilidade, de não estou sendo tratado como importante. Frustração.
né? A frustração faz tão parte do desenvolvimento infantil, e a criança ainda tem poucas ferramentas para lidar com isso, e até nós adultos temos poucas, né? Mas a frustração faz parte do desenvolvimento infantil e está sempre presente. Às vezes a simples frustração dela estar ali brincando com sua boneca preferida, seu carrinho preferido, e simplesmente chegou o momento de ter que ir dormir, né? Mas a criança está ali imergida, a criança está toda concentrada, ela está focada naquele momento, e o simples fato de deixar aquilo e abandonar é uma ruptura muito grande. E isso traz sentimentos de frustração, decepção, né? E isso às vezes leva, por exemplo, ao choro, a birra, ou a raiva, ou uma disputa de poder, né? Tudo isso. Então, sentimentos estão sempre, todo o comportamento da criança sempre tem um sentimento ali do lado. E qual é o nosso grande desafio como educadores, como pais e mães? É identificar esses sentimentos. Porque a gente precisa ensinar as crianças. A gente precisa ensinar as crianças a nomear, a perceber, a observar, a aceitar isso e deixar que o sentimento passe. A gente precisa fazer isso. Só que a grande questão é, nós precisamos fazer primeiro isso com os nossos. Então, a pergunta agora dessa live é: como você está se sentindo hoje? Se você pudesse colocar aí nos comentários 2 sentimentos que estão aí permeando o seu dia. Como você se sentiu hoje? Quais sentimentos você te dominou mais ou menos no dia? Você conseguiria? Hoje eu poderia dizer que hoje um sentimento que me permeou muito foi tristeza, por exemplo. Tristeza foi um sentimento que sempre estava ali, me permeando durante o dia por vários motivos. Eu tive essa companhia hoje, e um segundo sentimento que eu tive foi, deixa eu ver aqui, um segundo sentimento, tristeza e a sensação. Olha como é difícil, hein? Tô aqui tentando, e eu não me planejei antes. Fui pego igual vocês aí. Acho que eu fico aí com a tristeza. Foi o sentimento que mais dominou meu dia. Não consegui o segundo. Você consegue? Coloca aí para mim no comentário, quem está online, pelo menos um sentimento que acompanhou o seu dia. Agora, essa é uma parte. E quando a gente está lidando com a criança, né? O que a gente traz nesse combo? O que a gente traz? Quais sentimentos a gente traz? O que a gente traz de cansaço, de preocupação, de estresse, de sobrecarga, de sonho? O que a gente traz de frustração? O que a gente traz de euforia? O que a gente traz de pressa, de compromisso, de agenda cheia ou de afazeres? O que a gente traz? E aí quando a gente... a Ana Paula comentou aqui no Facebook... estou me sentindo um pouco sem saber como agir com meu filho de 4 anos. Vamos acompanhando aí para ver se a gente pode ajudar, Ana Paula. Muito legal. Quando a gente vai lidar então com a criança, a gente traz toda essa bagagem, tudo isso. Então, muito do que a gente enfrenta, do desafio com a criança, não diz respeito a ela. Preste bem atenção, não diz respeito a ela. Muito até da forma como a gente corrige, da forma como a gente interage, diz muito respeito também à forma como a gente está se sentindo. Então, é diferente. O dia que eu estou bem, ou o momento dos dias que eu consigo estar bem, por exemplo, ou descansado, eu tenho um nível de paciência. Claro. À medida que eu vou cansando, ou o dia vai chegando ao fim, tem gente que é pela manhã. Por exemplo, pela manhã, eu não funciono. Então, pela manhã, o meu nível de tolerância e paciência é quase 0. Mas à noite, eu tô top. Tem gente que é o contrário. Tem gente que amanhece, né, com um nível de paciência bom. E à medida que o dia vai passando, esse nível vai abaixando. Então, a gente precisa reconhecer isso. Precisa reconhecer nossos limites. Né? Lidar com a criança, a gente não está lidando só com ele, com ela. Né? Não está lidando só ali nesse papel. A gente é uma relação. Então, o nosso ser inteiro está nisso. Então, reconhecer e nomear como a gente está se sentindo nos ajuda. Por que nos ajuda?
Porque às vezes a gente precisa falar isso para a criança. A gente precisa falar para a criança assim: papai hoje está triste. Papai hoje está cansado. Não tem nada com você, meu filho. É comigo, é com isso ou é com aquilo. Não gerar culpa na criança, mas a gente comunicar isso. Ou se tem um parceiro ou uma parceira, comunicar isso com parceiro e parceira. E reconhecer e nomear isso. Porque à medida que a gente vai reconhecendo e nomeando nossos sentimentos, a gente pode ajudar a criança também a reconhecer e nomear os seus sentimentos. Então, isso é muito ponto. Primeiro ponto, então, reconheça e nomeie os seus sentimentos. Como você está sentindo e o que está passando por você. E eu quero abrir um parênteses aqui para trazer um pensamento da Montessori, Maria Montessori, que é uma escritora fantástica sobre desenvolvimento infantil, e eu aconselho a leitura. É difícil encontrar os livros dela, que estão todos fora de circulação, mas você encontra aí na internet PDF. E a Maria Montessori fala de 3 sentimentos, 3 defeitos, na verdade, dos adultos. Ela fala: os adultos sofrem de orgulho, de ira e de tirania. Olha que fantástico o raciocínio dela. Ela começa dizendo o seguinte, que nós adultos, a gente gosta de sentir mais importantes. A gente gosta de sentir dominando a situação. Então, com a criança, a gente sempre vai com esse sentimento de superioridade. A sensação de saber mais, de conseguir mais. Então, por exemplo, ela afirma que é por isso que adultos contam tanto histórias de fantasia para a criança. Porque o adulto gosta daquela sensação: olha, eu sei que essa história não existe, eu sei que Papai Noel não existe, mas eu estou fazendo a minha criança acreditar. Olha só que viagem. Ela fala que essa sensação é boa para nós adultos. Assim como a gente fica feliz, por exemplo, quando a gente joga uma bolinha, o cachorrinho vai buscar e trazer. A gente se sente esse ser superior. Então, ela fala que esse é um grande defeito. A gente precisa se sentir assim e a gente desenvolve então o orgulho. E aí a gente vai ensinar a criança a lidar com a criança, e quem está lá com a gente é o orgulho. Qual o grande problema do orgulho? O que acontece quando o orgulho é ferido? E se tem uma coisa que criança faz constantemente, é o quê? É ferir o nosso orgulho, não de propósito, não, naturalmente. Por quê? Por exemplo, o que fere nosso orgulho na relação com a criança? Às vezes o simples fato da criança falar não. A gente fala: meu filho, minha filha, vai tomar banho agora. A criança vira e fala: não vou. Como que a gente se sente nessa hora? Desrespeitado? O que mais? Quem pode comentar aí para mim, por favor? Me ajuda. Como você se sente quando seu filho fala não? Assim, pá, na cara. Orgulho ferido? A gente sente que a gente está perdendo o controle ali. Tipo assim, a gente jogou a bolinha e não trouxeram. A gente se sente frustrado. Será que eu estou fazendo errado? Eu não estou ensinando certo? Por que esse menino está me enfrentando? Por que esse menino está me desobedecendo? Por que esse menino está me desobedecendo? Como que a gente se sente? Então, caracas, olha que viagem dessa mulher, olha que viagem massa. Então, falando assim, primeiro é enfrentado, a gente se sente enfrentado, tem alguma coisa errada, porque quem manda aqui sou eu, quem é o adulto aqui sou eu, quem é o superior aqui sou eu, Tudo isso está na gente. E aí, quando esse orgulho nosso é ferido, nasce então uma reação, e a reação que ela chama de ira. A gente passa a ficar irado. Por que a gente fica irado? Porque a gente se sentiu desprezado, A gente se sentiu enfrentado, a gente se sentiu perdendo o nosso domínio. E aí a ira junta com uma raiva, Então a gente começa então a ficar, sangue ferve, Observe as reações do seu corpo quando você está corrigindo o seu filho. O que acontece com a sua testa? O que acontece com seus punhos? O que acontece aqui, região da boca? Senão com os ombros. Quando você estiver numa explosão de raiva, faça esse check-out, essa lista, esse perfil do seu corpo. Como que você está? Então, isso vem em raiva. A ira se transforma em raiva. E aí ela fala do terceiro defeito dos adultos. Começa com o orgulho, que é ferido, e aí vem então a ira, nasce a ira, e da ira vem a tirania.
Essa é a grande questão. Porque aí, como a gente está... Check-up. Obrigado, eu tinha esquecido essa palavra. Obrigado, Thaís. Check-up. A palavra não saiu de jeito nenhum. E aí, por fim, nasce a tirania, que é o momento em que a gente, então, com orgulho ferido, cheio de raiva, a gente quer fazer com que a criança faça o que a gente estabeleceu, da forma como a gente estabeleceu. Né? E na tirania, cada pai e mãe vai agir de uma forma. O que são ações tiranas nossas? Né? É porque já percebeu que a gente trata a criança de uma forma que a gente não trata ninguém? Porque com a criança a gente se sente o quê? Superior, acima dela. Então, se eu sou superior a ela e ela feriu meu orgulho e isso me deu raiva e ira, eu então agora vou ser tirano com ela. Né? E aí, que essa tirania é o que a gente chama aqui hoje de perder a cabeça. Pergunta para os comentários. O que é perder a cabeça? O que é chegar nesse fator de tirania? Né? Você poderia nomear uma coisa que você faz e que é tirano? Eu vou nomear uma minha para você começar aí e ter coragem de comentar. O que eu faço muito tirania é eu não ouvir a criança. Quando eu tenho meu orgulho ferido, quando eu me sinto então irado e sou dominado pela raiva, eu não consigo mais ouvir a criança. Eu tô o tempo inteiro, eu falo, e a criança deve ouvir. Que mais que é uma atitude de tirania? Gritar com a criança. Obrigado, Biju Bela. Gritar com a criança é uma tirania. Alguém discorda? Porque com quem a gente grita? Em quais momentos a gente grita? Se não os momentos que a gente está se sentindo mais impotentes. Então isso também é uma tirania. Entraria aqui, quem sabe também, palmada. Entraria, às vezes, a força como a gente coloca um castigo, né, e como, às vezes, isso é desproporcional ao ambiente, ao momento. Né? Tudo isso são consequências disso. Então, essa primeira olhar... Thaís Barreto, muito obrigado. Esse olhar com raiva. Caramba, isso para a criança é muito forte. Essa cara fechada, ranziza. E isso, assim, é apavorante. É apavorante. Nós adultos ficamos apavorados quando alguém olha pra gente assim. Né? Você já começou a discutir com alguém e a pessoa fica transfigurada, assim, muda o rosto? Como que a gente se sente? Caracas! Aquele trem, assim, é assustador. Né? Então, isso são condições nossas. Agora, quem é que não faz isso? Quem é que não chega nesse ponto? Quem é que não... Eu ainda não conheci esse Buda. Deve existir alguns pais, algumas mães aí no mundo que é desse jeito. Mas esses momentos acontecem. Tipo assim, a ira vem, a raiva vem, né? O orgulho ferido vem. E a gente precisa reconhecer isso. Como é importante, às vezes, principalmente em ambientes públicos, que muitas vezes a gente corrige os nossos filhos não por causa deles ou da gente, é porque o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Então, principalmente às vezes em ambientes públicos, o que a gente tem que fazer é simplesmente reconhecer, caramba, eu estou me sentindo um pai fracassado agora porque o meu filho está se comportando mal. Caraca! Eu estou sentindo uma mãe que decepcionou, que falhou, porque a minha irmã, o meu irmão, meu primo, meu vizinho está me olhando e vendo o mau comportamento do meu filho. Né? E aí eu preciso nomear isso. Por quê? Tem uma pesquisa que diz que... Eu esqueci as porcentagens, eu posso pesquisar e depois mandar. Que só de nomear os sentimentos, né, eles já diminuem. Nosso cérebro já o diminui. Né? Então, por exemplo, só de você nomear, por isso que falar cura, né? Só de você falar, caramba, eu estou me sentindo triste. Só isso faz com que aquele sentimento de tristeza encontre um equilíbrio melhor. Ela vai diminuindo.
Então, só de você falar, olha, eu estou me sentindo frustrado, estou me sentindo com orgulho ferido, isso já ajuda a apaziguar. Por quê? Sentimentos, gente, isso é sensacional para ensinar para as crianças. Sentimentos são como nuvens, né? Então, uma nuvem aqui, o céu está todo fechado. Hoje a nuvem é cinzenta, mas essa nuvem, ela permanece para sempre? Não, ela passa. A nuvem sempre passa. Então, nossos sentimentos mais darks, que são naturais, são necessários, são úteis até, eles também passam, ok? Então, a gente tem que reconhecer isso. Por isso, uma segunda dica aqui hoje. A primeira é reconhecer e nomear seus sentimentos. A segunda dica é que ninguém é perfeito. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. Ninguém consegue estar 100% do tempo inteiro. Ninguém é pai 100% do tempo, ninguém é mãe 100% do tempo, e ninguém consegue lidar com o outro, às vezes com tantos desafios, principalmente nos 3 primeiros anos da criança e depois até os 6, essa primeira infância que mais demanda de nós, ninguém consegue estar bem o tempo inteiro. Então, já que a gente reconhece nossos limites, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma rede de apoio. A gente precisa, como pais e mães, ter gente para compartilhar o cuidado da criança. Principalmente até os 3 primeiros anos. Nos 6 primeiros anos, então, nos 6 primeiros meses, então, é imprescindível. Nos 3, nem me fala, né? Apoio, uma rede de apoio. Uma rede de apoio que permite, às vezes, ficar com a criança, ou às vezes cuidar, por exemplo, da casa, uma rede de apoio que às vezes você pode tirar uma tarde, uma rede que às vezes você pode ligar, conversar, falar como você está se sentindo, falar, hoje o dia foi triste, foi ruim, eu gritei, eu briguei. Olha, uma mãe pediatra citou aqui uma frase de um provérbio africano, né? Para criar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Então ninguém consegue educar um filho sozinho. É absurdo essa ideia que a gente criou de que um casal, dentro de um apartamento, numa grande cidade, né, conseguiria educar a criança, né, que daria conta. Ou absurdo, às vezes, a ideia de que a mãe fala assim, não, é de mim que meu filho precisa. Não é. A criança precisa realmente de uma comunidade. Então tenha uma rede de apoio. Tenha amigos, amigas, converse sobre. Né? Eu sei que é um grande desafio. Caracas. Eu fico olhando, às vezes, conversa de mãe e de pai. E é muito difícil você encontrar um ambiente realmente de sinceridade, onde pais e mães não fiquem comparando filhos. É muito difícil. E se você encontrou esse ambiente, se encontrou um amigo, uma mãe, que não fica comparando crianças, agarre essa amiga e fique com ele, que isso é fantástico, isso vai te ajudar demais, ok? Então vamos lá. Tá anotando aí? Reconheça e nomeie seus sentimentos. Né? O orgulho vem. Vença o orgulho, nomeando ele e reconhecendo. O segundo tenha uma rede de apoio. A Thaís Barreto diz, como é isso para sua família? Eu ainda não consegui. Thaís, você mora aqui também, né? Eu moro em Águas Claras, Brasília, e aqui tem uma grande dificuldade. A grande dificuldade aqui é família. A maioria das pessoas que moram aqui não tem família próxima. Então é muito difícil. O que eu tenho que me ajuda? Eu tenho hoje 3 coisas que me ajudam, né? E me ajudam aqui. Eu tenho minha família por parte de pai aqui. Então eu tenho tia, eu tenho avô, eu tenho avó do meu filho. Então me ajuda, eu posso volta e meia solicitar. Eu moro num condomínio fechado e que tem as casas próximas, tem vários amigos do Joaquim. E a gente criou uma comunidade de vizinhos muito legal. Então eu tenho, assim, as crianças ficam aqui em casa, às vezes o Joaquim fica na casa dos colegas, então a gente tem essa troca. Joaquim também tem um outro grande amigo, Pedro Paulo, que volta e meia vai para a casa dele, ele vem para cá. Então isso é legal, isso ajuda, né? E hoje eu tenho um terceiro, eu consegui um grupo, que é o grupo de disciplina positiva do curso que eu fiz, que a gente se reúne todo mês e a gente senta todo mês para conversar sobre ferramentas, técnicas, abordagens, autocuidado, cuidado consigo, com a família, com o outro, sobre criança. E eu tenho um encontro todo o mês a respeito disso. Então, para mim, isso foi fundamental. Então, eu tenho essas 3 redes de apoio, né? E fora em casa.
essa compreensão de que educar a criança não é um papel da mãe nem do pai, né? É uma responsabilidade conjunta. Não tem na educação do filho uma atividade que a mãe faça ou uma atividade que o pai faça, né? Todos fazem o que é necessário. Isso também ajuda muito, muito, muito. Ter um grupo de estudo é fantástico. Ajuda a tirar essa comparação entre crianças. Essa disputa, às vezes... Desculpa, gente. Eu sou homem, não poderia falar isso. Mas eu vejo isso muito nas mães. Às vezes, até porque as mães conversam mais sobre filhos do que nós homens, né? Eu vejo muito um ambiente de disputa das mães. E sabe aquele sentimento de orgulho? E que ninguém, às vezes, quer falar realmente do que é difícil. E fica comparando a criança, fala, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo outro. Isso não ajuda, isso realmente não ajuda. E às vezes tem um material de estudo e um grupo de estudo sobre paternidade, maternidade, educação de filhos, é também fantástico. A igreja pode ajudar nesse processo e tudo mais. Ok? Então vamos lá. Tenha uma rede de apoio. Esse é um segundo conselho. O terceiro conselho que eu dou aqui, depois eu vou dar 2 ferramentas, tá, gente? Bem práticas. Agora, o terceiro conselho que eu dou aqui, bem rápido, é do autocuidado, né? Como a gente não consegue estar bem o tempo inteiro, a gente precisa de gente junto e a gente precisa cuidar de si. Porque a paternidade, a maternidade tem o poder de fazer a gente parar de pensar em si mesmo. Parar de se autocuidar. Às vezes a gente vai se dedicando tanto, se doando tanto para a família, para os filhos, aquela coisa toda, que às vezes a gente sente até que está sendo desonesto se a gente fizer alguma coisa para a gente, né? Por exemplo, mulheres, mães, que têm o privilégio ou a responsabilidade de passar mais tempo com os filhos. Às vezes, passa meses e anos, às vezes, sem ir ao cinema, por exemplo. E era uma atividade que gostava muito. Ou sem ter uma tarde com as amigas, né? Ou sem ter aquele... Às vezes não consegue mais ter aquele mimo que tinha consigo, cabelo, maquiagem. Eu estou citando com as mulheres que é o mais ligado, né? Tá bom? Então, a paternidade, às vezes a maternidade, as responsabilidades nos tiram desse ambiente de autocuidado, né? No caso de nós homens, é importante a gente sair com os amigos, é importante a gente jogar futebol, né? Futebol de toda quarta-feira à noite, é importante ter esse arranjo na família, falar assim, olha, que dia você, mãe, né? Esposa, companheira, namorada, que dia que você vai ter para você, né? No mês, no ano, que dia que você vai desenvolver algo de autocuidado, você vai fazer algo que você gosta, que te realiza, que te deixa bem, Por quê? A gente vai se desgastando, né? Caracas, às vezes um pôr do sol que a gente vê já dá gás para mais 2 dias, né? Dá mais tranquilidade, né? Às vezes um bom café da tarde, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, um expresso, uma mesa de amigos conversando durante 2 horas, isso faz a gente respirar de novo, ok? Então, cuidar da gente é também cuidar dos filhos. Anote essa frase. Cuidar da gente também é cuidar dos filhos. Porque se eu não estiver bem, não tem como eu lidar bem com a criança. Então, se eu estou bem, eu vou ter mais condições. Ler um bom livro, assistir a série preferida. O que mais? O que você faz que te descansa, que te relaxa? Coloque aí para mim nos comentários, eu quero ouvir. Para mim, eu acho que é série. Série para mim é muito bom. E sair para comer. Fazer churrasco com os amigos, caracas, isso para mim é vida, né? É vida. E tem que ter isso, ok? Então vamos lá. Agora eu vou dar 2 ferramentas práticas. O que fazer na hora que você está no estresse e você está com sua criança diante de você e você não quer ter uma atitude tirana? O que fazer? Uma das coisas é rezar, viu, gente? Literalmente. Vamos lá, 2 práticas muito parecidas. A primeira é a prática da respiração. Olha aí, o Marcelo comentou aqui, esporte crossfit, isso. Caramba, esporte é fantástico. Então, às vezes, a gente tem que fazer um esporte por causa dos nossos filhos. Porque no esporte vai aliviar tensões. E se eu estou menos tenso, eu vou lidar melhor com a criança. Sem dúvida.
Cuide de você mesmo. Isso é cuidar da criança. Vamos lá, duas ferramentas para a gente não estourar na hora que estiver com a criança. Primeira é a técnica da respiração. Gente do céu, respiração é poderosíssima, poderosíssima. Inclusive, é super poderosa para gerar calma também à criança. Para quem tem crianças pequenas até 3 anos, a respiração é a principal ferramenta para lidar, por exemplo, às vezes com birra, com sentimentos de frustração, de raiva, descontrole da criança. É uma das principais ferramentas. Por quê? Quando eu regulo a minha respiração, e eu respiro e expiro calmamente, a outra pessoa também tende a equilibrar a sua respiração com a minha. Né? E quando sentimentos vêm, como por exemplo, raiva, ira, cansaço, estresse, o que desequilibra na gente? De cara, a respiração. A respiração fica ofegante, ou a gente prende demais, a gente desequilibra a respiração. E à medida que a gente volta a ter atenção à respiração e passa então a acompanhar a respiração, os nossos níveis de adrenalina, né, de cortisol, vão o quê? Vão se equilibrando. A respiração tem esse poder. Né? Não é à toa que meditação, né, uma arte milenar, né, a sabedoria milenar, está sempre atrelada à respiração. Né? Então, observar a respiração é um ponto importante, que a gente observa o que a gente está, se a gente está alterado ou não. E o segundo é ensinar para a criança e fazer consigo. Cheira a flor, sopra a vela. Cheira a flor, sopra a vela. Né? Faz isso com o seu bebezinho desde quando ele tem 3 meses. Se você está perdendo a paciência e ele também, começa falando isso. Cheira a flor, sopra a velinha. Cheira a florzinha, sopra a velinha. Vai fazendo isso, vai fazendo isso. Você vai ver que funciona. Então, literalmente, às vezes a gente pensa, eu pensava assim, tá, gente? Eu pensava que era vergonhoso reconhecer que estava perdendo o controle. Eu pensava que era vergonhoso eu falar assim, peraí que eu tenho que respirar fundo, que eu tô saindo de mim. Eu pensava que era vergonhoso, que isso era negativo. Pelo contrário, cara, isso é libertador. Como é libertador a gente nomear os sentimentos, perceber como a gente está sentindo, as nossas limitações, falando assim, olha, eu estou a pronto de estourar, eu estou ficando muito nervoso, muito chateado, estou me sentindo frustrado. Eu preciso me acalmar. 5 segundos podem salvar um dia. Podem salvar a conexão com a sua criança. Flor, vela. Flor e vela. Isso é bom pra gente? Isso é bom pra criança. Ok? Fez sentido aí pra você? Fez sentido? Parece besta, parece demais. Tem um vídeo no YouTube, você pode colocar lá, ensina uma meditação curta de 1 minuto. 1 minuto, a meditação de 1 minuto. Meditação é uma ferramenta fantástica, né? Fantástica. E esse vídeo ensina uma meditação curta de 1 minuto. Também é muito sensacional. Onde você está mesmo, às vezes no meio do estresse, você pode simplesmente contar a sua respiração. Conta até 20. E tenta ir diminuindo a sua respiração e isso já vai te ajudar. Ok? Então essa é uma técnica no momento do estresse da sua criança ou você controlar a sua respiração. A segunda ferramenta. A gente deu 3 conselhos e 2 ferramentas. Os 3 conselhos nomeie e reconheça seus sentimentos, tenha uma rede de apoio, cuide de você mesmo. E 2 ferramentas. A primeira é respire, medite, controle a sua meditação, ou a sua respiração. E o segundo é que a disciplina positiva chama de a técnica do banheiro. A técnica do banheiro. Essa é infalível, essa é a que eu mais uso. Hoje mesmo, antes dessa live, parece que foi de propósito. Eu quase perdi a cabeça com o Joaquim. Por pouco. Estava muito cansado, muito estressado. E aí o que eu falei com ele? Joaquim, eu estou ficando muito nervoso, você já está ficando também muito nervoso, eu vou para o banheiro.
Essa é a melhor, gente. Banheiro. Por que banheiro? Porque às vezes o banheiro é o único lugar da casa que tem tranca. Né? E graças a Deus, né, isso só pode ser feito se tiver uma outra pessoa para olhar a criança, ou se já for uma criança que possa ficar na porta do lado de fora sozinho. Né? Tomara que tenha pelo menos 2 pessoas nessa casa. Então, a técnica do banheiro é fantástica. Porque é o seguinte, você fala com a criança, mas você não fala acusando, colocando culpa, humilhando a criança, não. Você só fala, olha, papai, mamãe, tá ficando muito nervosa. Estou saindo de mim e não consigo resolver agora esse nosso problema. Eu vou para o banheiro, vou lavar meu rosto e quando eu me sentir melhor, eu volto para a gente resolver o problema. A gente resolver junto esse problema. Né? Então, é a técnica do banheiro. E vá e se tranca no banheiro. E às vezes, o que acontece? A criança fica chorando, batendo no banheiro. Aí, lá no banheiro, o que ajuda a gente a passar raiva, gente? O que ajuda a gente a passar raiva? Bater na parede, né? Esmurrar, ajuda. Gritar, ajuda. Como chama isso aqui? Ranzir os dentes assim, né? Travar os dentes ajuda. Pular, exercício ajuda. Né? Depois eu vou fazer uma live sobre o que a gente pode fazer para a criança lidar com a raiva, com a frustração, com esses sentimentos. Né? Uma segunda live aí, quem sabe um tema mais para frente. Mas no banheiro o quê? Às vezes é um banho, às vezes tem que tomar um banho, às vezes é lavar o rosto, às vezes respirar lá dentro e esperar. São 2 minutos, são 1 minuto. Agora, às vezes são 5 minutos, pode ser mais tempo. Agora, eu garanto, vale mais perder esse tempo do que perder a cabeça com a criança. Porque quando a gente perde a cabeça com a criança, a gente perde algo que é fundamental na educação com a criança, que é a conexão. E conexão, a gente perde com a criança e a gente vai ter um longo trabalho para reconectar. E esse ciclo faz com que comportamentos desafiadores aflorem, crescem nesse ciclo. Então, uma criança com uma relação não equilibrada com seus pais tende a ter mais comportamentos desafiadores. Ok? Então, é muito importante. Às vezes, um grito já é suficiente para perder a conexão do adulto com a criança. Um semblante fechado já é suficiente, ok? Então, vale a pena se trancar no banheiro. E aí? Alguém já se trancou no banheiro? Já teve essa coragem? Alguém aqui do Facebook ou do Instagram já teve a coragem de se trancar no banheiro, de reconhecer, olha, eu não estou dando conta, eu já estou no meu limite, eu preciso me recompor. No treinamento Pais do Século XXI, que inclusive as inscrições estão abertas, são só até sábado, as inscrições são abertas. Eu tenho várias aulas em que eu ensino sobre a composição do nosso cérebro. E tanto é importante a gente entender isso para a gente, como para a criança. Né? Que a gente tem um cérebro que chama de reptiliano e o cérebro, né, que é o cérebro racional. E quando a gente está nesse estado nervoso, irado, de raiva, a gente está sendo dominado por esse cérebro reptiliano. Né? E tudo que a gente tem que fazer é voltar novamente ao cérebro racional. E às vezes, a única coisa que funciona, Body Factory Academia. É a Rosa. Oi, Rosa. Estava cansado e não lembrei. Um abraço. E às vezes tudo que a gente precisa é de um tempo para o nosso cérebro voltar novamente. Né? Tanto isso para nós adultos como para a criança. Eu acho que a gente tem até um tema aqui. Eu vou fazer uma segunda live, né, que foi um dos assuntos pedidos. Eu vou explicar sobre o que é disciplina positiva. Eu quero fazer essa live até sábado, ou sexta, ou sábado eu vou fazer essa live sobre o que é disciplina positiva. Acompanhe aí nas redes sociais que eu vou mandar por e-mail também. E quem sabe uma live aí para a próxima semana seria essa, né? Como ajudar a criança a lidar com a raiva, com a frustração, com a ira, com a tristeza, né? Todos esses sentimentos que são difíceis para nós e são muito difíceis para as crianças, porque elas não têm as ferramentas que a gente tem, ok? Espero ter te ajudado. Esse conteúdo vai estar online no YouTube
e online durante 24 horas aqui. Olha, Elis Rejane diz, ótima ideia, preciso de sugestões para ajudar minha filha a lidar com raiva e frustração. Ótimo. Agora, muito bom você ter falado, Elis, é que eu lembrei aqui. Só que, primeiramente, a gente precisa, nós adultos, pais, educadores, a gente precisa começar a aprender a lidar com a nossa raiva e a nossa frustração. Esse é o primeiro ponto. Sabe por que esse é o primeiro ponto? Porque as crianças aprendem com o exemplo. Então, o nosso descontrole emocional não ensina. Então, o grande desafio nosso é também controlar as nossas emoções. Que a criança vai aprender também através disso, ok? Mas eu vou sim fazer essa live sobre ferramentas para ensinar a criança. Essa live vai ficar disponível aí durante 24 horas. Se você ainda não conhece o treinamento Pai do Século XXI, o link está aí O link está lá na descrição do meu YouTube, ou do meu Instagram. Você pode entrar lá, tem um vídeo que eu explico tudo. E no curso exatamente a gente trata sobre como lidar com esses sentimentos da criança, como lidar com a gente, conhecer as diferenças, saber identificar o que está por trás do comportamento. Isso é fantástico. Esse foi o conhecimento que mais me transformou. Esse foi o conhecimento que me fez sair de uma mente punitiva para uma mente de solução de problemas, né? De encontrar com a criança, ver a criança, o mau comportamento da criança, não como uma atitude punitiva, né? De castigo, de fazer a criança pagar pelo que ela fez de errado, né? Essa mentalidade é terrível. E eu só consegui mudar essa mentalidade para uma mentalidade de solucionar problemas, ensinar a criança a solucionar problemas. Por exemplo, a criança riscou a parede, desenhou na parede, né? O que a mente punitiva vai fazer? Vai bater, vai colocar de castigo, vai brigar, vai gritar, vai punir, né? Para ela aprender, para ela sentir mal e aprender que ela não pode riscar na parede. Essa é uma mente punitiva. O que a mente de solução de problemas faz nesse caso? Então, soluciona o problema. Qual é o problema que aconteceu? A parede está riscada. Então, eu vou convidar a criança e perguntar para a criança o que ela precisa fazer para resolver a parede suja, né? E quem sabe vou fazer com ela. Então, vamos lá pegar uma escova, vamos lá pegar uma bucha, vamos ficar esfregando aqui o dia inteiro até limpar a parede, né? Então, essa é a mentalidade de solução de problemas. E como que a gente chega nessa mentalidade? Isso se aplica para tudo. Porque essa mentalidade de solução de problemas, como ela não castiga, ela começa então a ensinar a criança. Ela começa a ensinar a criança responsabilidade, ela começa a ensinar respeito, ela começa a ensinar a criança autorregulação, né, regulação emocional, né, gestão emocional. Ela começa tudo isso. Só que para a gente saber isso, a gente precisa entender o que está por trás do comportamento da criança, né? Por exemplo, o que está por trás? Por que ela escreveu aquela parede? Porque se eu tiver a mente punitiva, né, lembra lá do orgulho ferido, eu vou olhar para aquela parede riscada como uma afronta da criança a mim. E às vezes não é nada disso, né, porque a minha mente ainda é punitiva e do castigo. E mudar isso foi fundamental para mim. Foi, gente, libertador. Inclusive, foi o que diminuiu o meu estresse, né? Então, por exemplo, eu via o mau comportamento da criança e eu ficava muito estressado, muito irado, eu ficava muito nervoso. E hoje, graças a Deus, e com muito estudo, muita dedicação, eu consigo olhar para o comportamento da criança e, via de regra, não me sentir provocado, desafiado, né? Cutucado. Não sentir com um orgulho ferido, né? Nesse sentido, assim, não sentir, eu estou sendo provocado aqui, né? E sempre perguntar, não como eu vou castigar, fazer a criança sentir mal pelo que ela fez de errado, mas o que eu posso fazer para ensinar a criança a lidar melhor e aprender uma habilidade de vida. E é isso que a gente trata lá no curso Pais do Século XXI, que as inscrições vão só até sábado, ok? Muito obrigado aí quem está online. Se você gostou, mande essa live para um amigo, para uma amiga, para um pai, para uma mãe. Eu tenho certeza que essa é um desafio de
boa parte das nossas casas. É um grande desafio e eu espero ter ajudado vocês, ok? Muito obrigado. Elis falou aqui, verdade, Marno, estou me esforçando para me controlar. Que legal, muito bom. Pessoal aqui do Facebook hoje também participou mais gente aqui, a Illy, meu pai, minha mãe estava aqui, muito legal, Daiane, Fred, mais gente aqui no Facebook também. Sejam todos muito bem-vindos. Vanessa Oliveira, um abraço. E sexta ou sábado estarei aqui novamente então com mais uma live especial aí, falando sobre o que é disciplina positiva. Se você quer conhecer como funciona, como se aplica, como ela se desenvolve, quais são os fundamentos, quais são as ferramentas, me acompanhe nas redes sociais que eu vou anunciar antes e também no e-mail se você está cadastrado na minha lista. Muito obrigado, boa noite para todo mundo.